Fala, mulherada abençoada, dia 78 do nosso devocional, e o nosso tema hoje é firme na liberdade. Vamos orar para a gente começar? Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, como irmãs em Cristo, Pai, reunidas para podermos escutar a Tua voz, para poder abrir o nosso coração para aquilo que o Senhor quer nos entregar no dia de hoje, e queremos Te adorar nesse momento, Te louvar, Senhor, como nosso soberano, glorioso e amado, querido Deus. Nós queremos, Senhor, exaltar o Seu nome no dia de hoje, louvar a Ti, Te adorar, Senhor, nesse tempo de devocional contigo, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua presença seja sentida por cada uma de nós nesse momento. Em nome de Jesus, amém. E a nossa palavra base hoje está lá em Gálatas 5:1. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a julgo de escravidão. No devocional diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Uma vez que somos livres, é um desafio crer que somos verdadeiramente livres, para sempre. Nossa cultura e o cativeiro da religião farão seu melhor para escravizar-nos de novo. Eles querem que usemos novamente o jugo da escravidão, deixando que sejamos arrastadas para baixo pelo pesado e persistente fardo que nos amarra à vergonha e aos pecados que outrora nos escravizaram. A liberdade acontece tanto de uma só vez quanto com o passar do tempo. Jesus liberta-nos quando lhe entregamos nossa vida, e essa liberdade é nossa, podemos reivindicá-la. Assim, com o passar do tempo, exercitamos continuamente essa liberdade ao permanecermos firmes contra o pecado que outrora nos sobrecarregava, ao rejeitarmos o jugo de tentar ser perfeitas por nossas próprias forças. Assim sendo, permaneça firme e forte em sua liberdade. Posicione-se contra qualquer culpa e vergonha que tentem seduzi-la à depressão da derrota ou de volta a um viver de pecado. Posicione-se contra todas as sombras de vergonha passada que contestem seu direito de dizer não aos padrões caídos. Talvez no passado você tenha tido dificuldade em dizer não por causa de culpa e vergonha, mas você está liberta de seu passado e seu futuro é brilhante e livre. Por causa da liberdade e da gloriosa esperança que Cristo nos dá, não temos razão para temer a volta de nosso Senhor e Salvador, pois Ele nos redimiu da perversidade e nos fez suas. Antes, ansiávamos fazer o mal, agora ansiamos fazer o bem. Quando realmente nascemos de novo, nossos desejos naturais mudam. Deus nos perdoa e então muda a nossa natureza com as palavras: vá e não peque mais. Não é um pré-requisito para o perdão. O perdão já foi estendido. É um voto de confiança e uma crença de que coisas melhores virão. As palavras de Jesus poderiam ser parafraseadas desta forma: eu não a condeno, eu perdoo e liberto você da sentença e do juízo do pecado. Agora vá e não peque mais, você está livre. João 8:11. Nós jamais poderíamos merecer a misericórdia que nos foi estendida, assim como jamais poderíamos, sem a graça de Deus, andar em piedade e dizer não ao pecado e à paixão mundana. O pecado não tem mais direito sobre nossa vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Quero começar pela frase que ela diz assim: exercitamos continuamente essa liberdade
ao permanecermos firmes contra o pecado que outrora nos sobrecarregava. Ao rejeitarmos o jugo de tentar ser perfeitas por nossas próprias forças. Para quem não sabe, isso aqui é um jugo. É uma madeira que é colocada em 2 animais e então eles carregavam ali o que precisava ser carregado, no caso, né? Se eram cavalos, enfim, para poder equilibrar o peso no animal e poder carregar as coisas nele. Então, por isso que quando se fala para rejeitarmos o jugo, ou na palavra vai falar, né, sobre a gente trocar o jugo pesado, está falando disso, de carregar algo pesado nos nossos ombros. Então, quando nós falamos ao rejeitarmos o jugo de tentar ser perfeitas por nossas próprias forças, é recusarmos o peso de tentarmos ser perfeitas nas nossas próprias forças. Então, só explicando para quem, quando ouve essa palavra, pensa talvez até em julgamento, porque não é julgo, é jugo, beleza? Então, só essa explicaçãozinha aqui. Toda a questão da falta do auto-perdão que eu já comentei aqui com vocês, sobre carregar uma culpa que eu não devo mais carregar, uma vez que o Senhor me perdoou e me libertou desse peso, vem acompanhada dessa tentativa de ser perfeita. Então, vem aquela questão de: meu Deus, olha isso aqui que eu fiz, então eu não posso mais errar, eu não posso mais fazer nada de jeito nenhum. Só que o problema aqui é que não é sobre aquele pecado em si, que é óbvio que se você comete um pecado e você tem o entendimento daquilo, você conscientemente não vai retornar a fazê-lo. Mas a questão aqui é de uma culpa tão forte ao ponto de você achar que agora você deve ser perfeita, que você nunca mais vai poder cometer um erro. E aqui não é nem a questão de pecado em si, mas falhas, erros mesmo do dia a dia. Você tem que ser perfeita. A culpa te traz algo que você jamais vai conseguir ser. E aí então ela diz que ao rejeitarmos o jugo de tentar ser perfeita pelas nossas próprias forças, nós só conseguimos vencer o pecado, nós só conseguimos receber o perdão de Deus com a força do Espírito Santo e não através de nós mesmas. E não através de uma culpa, de um peso que nós insistimos em carregar. Não, porque se toda vez eu ficar me lembrando aqui, do meu pecado, daquilo que eu fiz, eu não vou fazer mais. Isso é uma mentira, como ela falou ontem. Se eu ficar carregando aquilo comigo, no caso de ontem, ela estava falando sobre a dor. Mas aqui, vamos falar sobre a culpa. Se eu ficar carregando a culpa, porque a culpa me faz relembrar o meu pecado, relembrar o meu erro, opa, caí aqui, culpada. Se eu ficar fazendo isso, que o inimigo quer que eu pense, né? Se eu ficar fazendo isso, então é uma forma de me proteger de mim mesma para não cometer de novo aquele pecado. Mas isso é uma mentira, porque o que precisa fazer com que eu não cometa mais aquele pecado é ter a consciência de que o meu pecado causou tanto sofrimento e dor em Jesus. E causa tanto sofrimento e dor em consequências para mim, mas não por conta da culpa que eu carrego. Consegue entender a diferença? Eu consigo me manter firme contra o pecado, recebendo o perdão de Deus e rejeitando esse fardo de ter que ser perfeita, aceitando que Ele me perdoa e que Ele me conhece o suficiente para saber que aquilo vai me ajudar a sair desse pecado, a aprender aquela lição e não a permanecer com a culpa como uma desculpa de não, olha, eu tenho que ficar olhando o tempo todo para o meu pecado e para a minha culpa
para eu não cair de volta. É mentira. Eu tenho que receber o perdão de Deus sobre mim. Saber que a misericórdia dele é tão grande e tão maravilhosa sobre a minha vida, que é capaz de perdoar até mesmo isso que eu fiz. Isso é graça. E aí então eu não preciso mais viver o peso de ficar tentando ser perfeita. Algo que é impossível. Assim sendo, permaneça firme e forte em sua liberdade. Eu preciso ser firme e forte na minha liberdade, não firme e forte na minha culpa. Quem tem que me fortalecer é a liberdade que o Senhor me deu através do perdão e não a prisão que o inimigo traz para mim através do peso da culpa. Posicione-se contra qualquer culpa e vergonha que tentem seduzi-la à depressão da derrota ou de volta a viver de pecado. Eu preciso me posicionar contra esse peso de culpa que vem sobre mim e me posicionar como uma filha amada de Deus, perdoada e livre tanto da culpa quanto do pecado. E aí então ela diz: mas você está liberta de seu passado e seu futuro é brilhante e livre. Pecou, se arrependeu genuinamente diante de Deus, que é um arrependimento e um sentimento que só o Espírito Santo pode trazer para nós. Não é remorso, é realmente um arrependimento. E que através daquela dor do arrependimento seja um impulso para a mudança. Que eu já expliquei aqui, que o arrependimento é essa volta de 180 graus. Ou seja, você retorna fazendo o contrário daquilo que você pecou. Não é só deixar de pecar, mas fazer o contrário do seu pecado. Se você mentia, passe a dizer a verdade, não apenas deixe de mentir. Se você falava palavrão, passe a dizer palavras amorosas para as pessoas. Se você só murmurava e criticava, passe a elogiar quem está à sua volta. Se você era uma pessoa avarenta que retia todos os seus recursos, seja hoje uma pessoa generosa. Compartilhe um pouco daquilo que você tem. Isso é arrependimento. Não é apenas deixar de fazer, de cometer o pecado, mas passar a fazer o contrário dele. E assim nós fazemos o que ela fala aqui. Somos verdadeiramente libertas de nosso passado e temos um futuro brilhante e livre. Praticar, exercer o contrário do nosso pecado faz brilhar a glória de Deus sobre nós. A palavra fala: aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E fazer o contrário daquilo que fazíamos de errado nos mantém, nos faz permanecer livres, que é o contexto desse devocional. Firme na liberdade quer dizer para nós permanecermos. Ela fala essa palavra do permanecer em várias partes aqui. E ter essa prática nos ajudará a permanecer. E aí ela fala: antes ansiávamos fazer o mal, agora ansiamos fazer o bem. Quando realmente nascemos de novo, nossos desejos naturais mudam. Deus nos perdoa e então muda a nossa natureza. Quando nós recebemos de Deus esse perdão sobre os nossos pecados, Ele não apenas diz: vai, você está livre, está tudo certo. Ele diz o quê? Vá e não peque mais. E como você faz para não pecar mais? Porque você é transformada por Ele. Quando nós realmente nascemos de novo, nossos desejos naturais mudam. Deus muda a nossa natureza. Há uma transformação quando nós somos perdoadas dos nossos pecados. O Senhor não apenas nos livra dos pecados, mas nos transforma para que nós não venhamos a cair novamente neles. Aí que vem o não peque mais. A transformação. E aí eu achei interessante, que me lembrou algo, que ela fala assim, que não é um pré-requisito para o perdão a sua mudança de natureza, no caso, né? Que é o que ela estava falando anteriormente.
mudar a sua natureza, não pecar mais, não é um pré-requisito para o perdão. O perdão já foi estendido. É um voto de confiança e uma crença de que coisas melhores virão. Ou seja, o Senhor já estendeu o seu perdão. Eu já falei aqui outras vezes que Jesus morreu na cruz por pecados que a gente ainda nem cometeu. Ele já se sacrificou, já carregou na cruz todos os nossos pecados, até os que a gente ainda nem fez. E por isso, essa frase dela aqui, o perdão já foi dado, não é um pré-requisito. Olha, se você não fizer, olha, se você mudar, aí eu te perdoo. Não, é o contrário. Eu te perdoo para que você seja transformado e não seja transformado para que daí então eu pense se eu vou perdoar você quando você errar. E o que me lembrou isso, como eu comentei, né, que ao ler essa frase dessa forma, me veio algo na mente sobre quando as pessoas vão aceitar a Jesus. Quantas de nós já ouviu? Não, mas eu só vou para a igreja quando eu parar de beber. Para a igreja, no caso, a pessoa quer dizer para Jesus, né? Mas a maioria fala dessa forma. Não, eu só vou para a igreja quando eu parar de fumar. Não, mas eu só vou para a igreja quando eu parar de fazer tal coisa. Mas é o contrário, porque ninguém tem o poder de se autolimpar. A limpeza quem faz é Jesus. E não tem como ele limpar você se você não disser para ele, ok, pode entrar na minha vida e me limpar. Ele precisa entrar primeiro para daí limpar você. Ele precisa entrar primeiro para daí ele convencer você a largar o cigarro, a bebida ou qualquer outro pecado. Porque daí então não precisava dele. Se você é autossuficiente e consegue se livrar dessas coisas sozinho, por que você precisaria de um Salvador? E aí então é exatamente o que ela fala aqui. Ir e não pecar mais não é um pré-requisito para o perdão. É o contrário, você recebe o perdão que já está disponível para você. E aí então você tem uma transformação na sua mente. Então que nós possamos ter no nosso coração a certeza, mais uma confirmação que ela coloca aqui, de que o pecado não tem mais direito sobre a nossa vida, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Assim como diz o próprio versículo base de hoje, para nós permanecermos firmes nessa liberdade e não nos deixar mais submeter novamente a um jugo de escravidão. Ele não nos libertou para a gente ser preso de novo. Foi para a liberdade que ele nos libertou. Foi para nos manter livres. E mais uma vez, como nós já falamos aqui, isso é nossa responsabilidade. Ele faz a parte dele e nos liberta. Nós fazemos a nossa, tendo consciência, entendendo a respeito do pecado, tendo maturidade espiritual, entendimento, discernimento que o Espírito Santo traz para nós a respeito disso, e então fazemos a nossa parte, que é nos manter livres. Amém? Vamos fazer então a oração do nosso devocional? Senhor, eu sou tão grata por serem meus o teu perdão e a tua redenção. Mostra-me como exercitar minha liberdade, ajudando-me a ficar longe das coisas que escravizam. Vamos declarar a nossa frase do dia? Eu sou forte porque Cristo me libertou. A evidência dessa liberdade aumenta em minha vida todos os dias. Vamos orar então por esse tema? Paizinho, em nome de Jesus, nós queremos primeiramente agradecer. Agradecer porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Agradecer pelo teu perdão que nos liberta, Senhor, de todo o jugo do pecado, de escravidão, e posteriormente nos liberta de toda a culpa, de toda a vergonha que as consequências do pecado nos traz. O Senhor quer nos fazer livres por completo e nós agradecemos ao Senhor por isso.
Nós queremos nesse momento, Senhor, te pedir, Pai, que nos ajude, Senhor, na nossa parte. Nós sabemos que é nossa responsabilidade permanecer firmes e fortes na liberdade que o Senhor nos deu. Mas até para isso, nós precisamos da sua ajuda, da sua força. Porque, de fato, nas nossas próprias forças, nós jamais conseguiríamos isso. Que nós possamos entender, Senhor, que não precisamos carregar um fardo de ser perfeitas, carregar um peso de culpa que traz para nós a ideia de que nós devemos ser perfeitas. Que nós possamos rejeitar esse jugo, Senhor, porque não é isso que o Senhor tem para nós. Nós somos sim transformadas pelo entendimento que o Espírito Santo nos traz a respeito do pecado e suas consequências. Mas nós simplesmente não temos nem como ser perfeitas. Então nos ajuda a entender isso, Senhor, rejeitando todo esse jugo, Senhor, todo esse peso de tentarmos ser. Que nós venhamos a nos posicionar, Senhor, contra qualquer peso de culpa ou vergonha que tente nos arrastar novamente para uma depressão de derrota ou até mesmo nos fazer voltar a viver no pecado por conta disso. Que nós venhamos a entender de uma vez por todas que somos libertas por Ti do nosso passado e que nós temos em Ti um futuro brilhante e livre. Obrigada, Senhor, pelo entendimento a respeito dessas coisas que nos faz hoje, então, desejar fazer o bem e não o mal. Desejar, Senhor, fazer aquilo que é certo, Pai, diante de Ti. Tendo assim a nossa natureza transformada por Ti na nossa mente e nas nossas atitudes. Obrigada, Senhor, por já estender o Seu perdão através do sacrifício de Jesus para nós, antes mesmo dos erros que ainda nós venhamos a cometer. Porque assim, Senhor, sabemos que o Teu perdão já está estendido a nós. Isso é um voto de confiança da Sua parte para nós e uma forma do Senhor nos dizer que coisas melhores virão. Te agradecemos então, Senhor, pelo entendimento dessa palavra nas nossas mentes e nos nossos corações. E pedimos que o Senhor nos ajude a cada dia a ser firmes e fortes nessa liberdade para a qual o Senhor Jesus, de fato, já nos libertou. Em nome de Jesus, amém e amém. Então agora você pode ficar com louvor para encerrar esse momento com o Senhor. Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.